Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final do governo do Estado Novo do Vargas e o processo de transição para o período democrático, e a gente vai falar um pouquinho do governo Dutra. E se essa é a primeira vez que você está vindo nesse canal, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, assistir esse vídeo até o final. E se você gostou mesmo desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos e vai ajudar bastante o nosso crescimento aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. A Segunda Guerra Mundial estava acontecendo e algumas potências da América não se envolveram. Os Estados Unidos entrou no final de 1941 na guerra e o Brasil tinha uma ditadura. O Brasil tinha um ditador que apoiava a censura, as prisões, a falta de eleições, falta de liberdade de expressão, enfim. Então era um regime muito parecido com as potências do eixo. E o Getúlio tinha uma relação até que próxima com a Alemanha nazista e com esse processo. E muito já em 41, o Getúlio falou assim, até posso entrar na guerra do seu lado, mas você tem que dar um apoio aí, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. O Hitler só ficou na promessa. Os Estados Unidos, temendo que o Getúlio apoiasse o Hitler numa eventual entrada na guerra, vai iniciar a política da boa vizinhança e o Roosevelt vai fazer uma visita ao Rio de Janeiro e vai conversar com o Getúlio e tudo mais. E os Estados Unidos vão começar essa política. Tanto que é daquele ano de 42 que vão iniciar a criação do personagem José Carioca, da Disney, que vai vir para aquele filme Alô Amigos. E justamente a ideia é que ele se aproxima com os outros países. O Donald, que é dos Estados Unidos, se aproxima dos outros países latino-americanos. E o Roosevelt ele tenta fazer um combinado com o Getúlio. Olha, se você entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos e ao lado dos aliados, contra a Alemanha nazista e contra a Itália fascista, a gente te ajuda com o que você quiser. Aquilo que você quiser para o seu país, eu faço. E disse que o Getúlio pediu uma indústria siderúrgica, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, criada lá em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e isso garantiu a nossa primeira siderúrgica. E caso o Brasil entrasse na guerra, tivesse alguma ação provocativa por parte do eixo, o Brasil cederia as duas cidades de Natal e Recife para os Estados Unidos terem duas bases militares no Atlântico Sul para monitorar as forças nazistas. Em agosto de 1942, ocorre o afundamento dos nossos navios mercantes, e isso é o estopim que a opinião pública precisava. A mídia saiu falando que o governo tinha que se posicionar, que era um absurdo, e aquela história toda que você já conhece. O Getúlio acaba entrando então na guerra ao lado dos aliados e declara guerra às potências do eixo. O Brasil envia a FEB e a FAB em 1943, estão subordinadas ao exército americano. E durante a invasão da Itália, as forças brasileiras tiveram um papel de destaque em várias cidades, como por exemplo Monte Castelo, Monte Cassino, e que são comemoradas até hoje, as datas das libertações. A FEB é sempre lembrada com muito carinho por essas pessoas que foram libertadas da ocupação nazista, certo? E a FEB vai ficar na Europa até o final de 1944, quando eles retornam para o Brasil. E quando eles retornam para o Brasil, eles percebem uma coisa. Como é que a gente lutou na Europa contra duas ditaduras e a gente volta para o nosso país e a gente tem uma ditadura? Então essa insatisfação dos soldados vai começar a se espalhar quando eles retornam no final de 44. E 1945 vai ser marcado por uma série de protestos, apesar da repressão, apesar das prisões, da tortura, da censura e tudo mais. Vão começar uma série de manifestações. A União Nacional dos Estudantes vai começar a organizar protestos contra o Getúlio. A imprensa vai começar a publicar uma série de manifestos contra o governo. A população vai para a rua. E esse processo vai começar a desagradar o Vargas, né? Ele percebe que essa agitação toda ele vai precisar abrir mão de algumas coisas para ele conseguir segurar ele no poder. Então ele começa com a diminuição, a flexibilização da censura. Segundo, ele anistia todos os presos políticos. Terceiro, ele convoca a eleição geral para final de 1945 e aprova-se o novo Código Eleitoral. Também ele autoriza a recriação de partidos políticos
e esses partidos vão estar já na próxima eleição, e ao mesmo tempo Vargas vai fazendo essas concessões na esperança de se manter no poder. O exército decidiu pressioná-lo para ele largar o poder antes das eleições. E o Vargas disse, não, pode ficar sossegado, que a eleição passando eu passo a faixa para o próximo presidente, fica sossegado. Getúlio acaba saindo do poder em outubro de 1945, após 15 anos no poder, e o Getúlio sai, e nas eleições de 45 ele se candidata para senador pelo PTB. Vai se ter as eleições de 1945, onde você vai ter a eleição da Assembleia Constituinte, que vai redigir a Constituição, e a eleição presidencial. Quais que eram os principais partidos políticos que você tinha naquele momento, no período aí da redemocratização ou da Segunda República? Você vai ter o PSD, Partido Social Democrático, que era um partido mais das elites liberais, das elites urbanas. Você tinha o PTB, que era o partido do Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro. Outro partido que você tinha era a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido completamente contrário ao Getúlio. Se o Getúlio falasse A, eles queriam B. Se o Getúlio fizesse isso, eles queriam aquilo. Então era um partido completamente anti-getulista e que apoiava algumas ideias de apoio aos Estados Unidos, alinhamento aos Estados Unidos. Em 45 também ressurge o PCB, que havia sido tornado ilegal com o golpe do Estado Novo em 37. Para presidente vão ter alguns candidatos que vão ser importantes. O Eurico Gaspar Dutra, que era pelo PSD. Você tinha o Eduardo Gomes que era brigadeiro, ele também era outro militar, que vinha lá daquela revolta dos 18 do Forte, ele é um dos que sobreviveu àquela revolta tenentista. E você tinha também o Iedo Fiuza, que era um militante do PCB que saiu candidato à presidência. A eleição foi feita em primeiro turno, não tinha essa noção de segundo turno, e o Dutra ele tinha apoio explícito do Vargas. Olha, esse aqui é o meu candidato, esse aqui é o meu parceiro. O Dutra vai ganhar com 55% das intenções de voto contra 35% das intenções de voto contra o Eduardo Gomes. O Dutra vai se alinhar automaticamente com os Estados Unidos a partir de 45. E alinhar automaticamente vai ser o quê? Romper as relações diplomáticas com a União Soviética, romper as relações diplomáticas com aqueles países do leste europeu. Eles não queriam saber de comunistas, esses comunistas safados, né? O Dutra também vai começar a facilitar a entrada de produtos, capitais estrangeiros, e principalmente produtos industriais. Foi um gasto de dinheiro muito grande, né? O governo tinha acumulado muito dinheiro com a venda de suprimentos durante a guerra, e o Dutra acabou com isso durante o seu governo. Como consequência, a dívida externa começou a crescer, a inflação começou a crescer, o custo de vida começou a crescer, e o governo já estava em maus lençóis ali. Em 1947, para se tornar uma coisa mais legal e mais alinhado com os Estados Unidos, mais submisso aos Estados Unidos, ele vai lá e torna o PCB e todos os partidos comunistas, todas as reuniões comunistas ilegais. Então todos aqueles que tinham sido eleitos deputados, senadores, foram cassados e perderam seus direitos políticos. E com isso todos eles foram colocados na ilegalidade mais uma vez. O governo vai criar o plano SALT, que vai ser o plano, a abreviação para saúde, alimentação, transportes e energia. Eram ideias de investimento nessas áreas para justamente melhorar a vida das pessoas. Só que não deu muito certo, porque apesar das medidas econômicas, o Estado continuava não conseguindo controlar a inflação, o custo de vida, e pelo contrário, mandou congelar salários. Então os operários, principalmente nas cidades, estavam muito irritados com todo esse cenário. O Dutra vai ter um governo assim bem desgastado. E a Constituição de 46, que era a Constituição que estava em vigor, o que foi aprovado nela? Ela manteve muita coisa da antiga Constituição de 34. A garantia do voto secreto e direto, certo? Manutenção da justiça eleitoral, e votos para todas as pessoas alfabetizadas, então para homens e mulheres. Tá? A única restrição é que a pessoa tinha que ser alfabetizada para participar do processo democrático. Liberdade de culto, de expressão e de reunião. Vai se manter o controle sobre os sindicatos e a proibição das greves, porque afinal sindicato e greve é coisa de comunista. Vai rolar também a manutenção do presidencialismo
e também vai se ampliar, vai se recriar e ampliar os poderes do Congresso Nacional e também vai se manter as leis trabalhistas que tinham sido aprovadas até aquele momento. Então parte dessa paranoia, essa coisa de que as pessoas veem comunista em tudo que é lugar, vai surgir aonde? Lá no plano Cohen, e vai se mantendo ao longo dos anos 50, dali pra frente, qualquer coisinha é conspiração comunista, é o globalismo, marxismo cultural e todas essas baboseiras que a gente está vendo até hoje por aqui, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aí embaixo e compartilha, por favor. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.